Olá. Olha, a inteligência artificial está chegando com tudo na educação, né? Todo dia tem ferramenta nova prometendo milagres nos estudos. É tanta coisa que a gente fica até meio perdido. Por isso mesmo, hoje, a gente vai mergulhar numa análise bem legal, feita pelo professor doutor Hélio Dias. Ele investigou 10 desses assistentes de estudo com IA. Nosso objetivo aqui é destrinchar isso. O que funciona de verdade, quais os cuidados e se essas ferramentas podem mesmo dar aquele gás no aprendizado. E o professor aponta uma mudança bem interessante. A gente está saindo daquele estudo mais passivo, sabe? De só ler, tentar decorar. A IA está empurrando para algo mais ativo, mais personalizado, interativo mesmo. Coisas como, sei lá, repetição espaçada, que a ciência já comprovou, ou até resumo automático, estão ficando bem mais acessíveis com esses aplicativos. Que legal! E pelo que o professor Dias levantou, tem umas categorias principais, certo? Tipo chatbots para conversar, apps para anotar e resumir, outros para fazer flashcards e até uns mais, digamos, parrudos para pesquisa acadêmica. Vamos começar pelos chatbots mais gerais. Assim, aqueles nomes que todo mundo ouve falar. ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, Copilot. Parecem fazer de tudo um pouco. Mas a análise do professor Dias mostra umas diferenças importantes, né? O Perplexity, por exemplo, ele se destaca na pesquisa por mostrar as fontes. Isso dá uma confiança a mais. Exato. A transparência da fonte é um ponto forte ali. Mas o Claude, ele chamou a atenção por outro lado, né? Pela tal da tutoria socrática. Ah, aquele método de ficar fazendo pergunta para te guiar no raciocínio. Isso, em vez de dar a resposta de bandeja, ele te força a pensar, a articular. A análise sugere que isso pode levar a um aprendizado mais profundo, mesmo que pareça mais devagar no começo. E tem a questão da privacidade, que o professor notou como um diferencial importante no Claude e também no Gemini e Copilot. Eles garantem que não usam os dados para treinar os modelos. Isso é relevante. Mas olha, nem tudo é perfeito. O professor Dias também acende um alerta sobre um problema meio geral nesses modelos de linguagem. As tais alucinações, é isso? Exatamente, esse é um ponto crítico, sabe? As alucinações são basicamente informações que a IA inventa. Parecem certas, mas não são. Imprecisas ou totalmente erradas mesmo. Ou seja, não dá para engolir tudo que eles dizem. A verificação humana, ir lá checar a fonte, conferir, continua sendo essencial, não tem jeito. Faz todo sentido. Não dá para terceirizar o pensamento crítico, né? Bom, saindo um pouco desses chatbots mais gerais, vamos para as ferramentas de anotação, resumo, flashcards. A lista é grande. TurboLearn, Fireflies, Remnote, Annotate.tv, o que o trabalho do professor Dias destaca aí. Parece que algumas tentam ser um canivete suíço, né? Juntar tudo. Sim, o Remnote é um exemplo clássico disso. A análise elogia bastante, principalmente entre estudantes de medicina. Ele integra anotações, flashcards, repetição espaçada, tudo num lugar só. É conveniência, né? E tem umas coisas curiosas, tipo o Revisely, que promete criar flashcards a partir de anotação feita à mão. Imagina. E a repetição espaçada, que é um conceito forte da ciência cognitiva, aparece em vários, como o Remnote e o TurboLearn. Ajuda a fixar o conteúdo. Essa automação parece incrível mesmo. Imagina o tempo que libera, né? Deixar de fazer resumo na mão ou criar cartãozinho. Mas imagino que a análise do professor Dias também tem apontado uns perrengues, certo? Limitações, bugs. Com certeza. A conveniência às vezes custa caro. Problemas técnicos foram bem recorrentes na análise, infelizmente. Lentidão no TurboLearn, uns travamentos chatos no Remnote e no Jamworks. Isso frustra muito o usuário, claro. Outro ponto é o modelo freemium. A versão grátis é sempre capada, né? Te limita para te empurrar para o plano pago. E a privacidade volta a ser um tema. O NoteGPT, por exemplo, a análise viu que ele diz claramente não seguir o GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados lá da Europa. Isso é um sinal de alerta. Fica claro que a estabilidade da ferramenta e um bom suporte que falharam em casos como Jamworks e TurboLearn, segundo os relatos, são tão cruciais quanto os recursos de IA em si. Entendi. E falando em ferramentas mais nichadas, o Elicit parece ser um gigante para pesquisa acadêmica, né? Com acesso a 200 milhões de artigos, uau! Mas essa taxa de precisão que o professor estima, os 90%, me deixa um pouco com um pé atrás. O que isso quer dizer na prática?
Quer dizer que ele acelera muito o trabalho de revisão de literatura, encontra coisas que talvez você demorasse séculos para achar ou nem achasse. Mas esses 10% de imprecisão estão aí para lembrar. Você precisa validar. Não dá para só copiar e colar achando que está tudo certo. Tem que ler criticamente, checar a fonte original. O JMWorks também é interessante, mencionado na análise pelo suporte a equações complexas de ciência e tecnologia e tutores interativos. Mostra o potencial da IA para áreas bem específicas. Só que, de novo, os relatos de problemas técnicos e suporte ruim acabam manchando a experiência, né? E tem o Annotate.tv, bem focado para quem estuda muito com vídeo, YouTube, Vimeo. Então, no fim das contas, o que essa análise toda do professor Dias nos mostra? Que não existe uma bala de prata, uma ferramenta única que resolve tudo. Exatamente isso. Não tem a ferramenta perfeita e universal. A escolha vai depender muito do seu objetivo. É para pesquisar, para escrever, para decorar. Depende também de quanto você pode ou quer gastar e o quão importante a privacidade dos seus dados é para você. A IA automatiza tarefas, tira um peso das costas, sim, mas a análise crítica, o pensar sobre aquilo, isso continua sendo trabalho nosso, intransferível. Perfeito. Então, a grande dica que fica dessa análise profunda é: primeiro, entenda bem o que você precisa. Depois, se puder, teste as versões gratuitas. Preste muita atenção na política de privacidade, veja o que fazem com seus dados. E, regra de ouro, sempre cheque as informações que a IA te entrega. Desconfie um pouquinho. Exato. E tudo isso levanta uma perspectiva bem interessante para a gente pensar, né? Algo que a análise do professor Dias acaba inspirando. Com essas IAs se tornando cada vez mais parte do nosso dia a dia de estudo, será que o próprio significado de aprender, de saber, não vai mudar um pouco? Quer dizer, se a memorização pura pode ser, de certa forma, assistida pela máquina, talvez o nosso valor maior passe a ser ainda mais a capacidade de análise crítica, de conectar ideias, de aplicar o conhecimento de formas novas. O que você acha?